Então, bom dia, mais uma vez. Antes de mais, dar-vos as boas-vindas à Comissão do Ambiente, portanto, ao Grupo de Trabalho das Audiências. Antes de mais, quero dizer que é com muito gosto que vos recebemos, para ouvir, digamos, aquilo que tiverem para dizer de interessante e de útil, com certeza, nestes temas. O meu nome é José Manuel Carpinteiro, sou deputado do Partido Socialista. Temos aqui também presentes os seus deputados Joana Bento, do PS, Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda, Alma Rivera, do Partido Comunista, e Cristina Rodrigues, do PAN. E também chegou agora o senhor deputado do PSD, Paulo Leitão. E o Bruno Coimbra, também. O Sr. Presidente da Associação para a Gestão de Resíduos, Paulo Praça, e os seus colegas Cátia Borges e Dionísio Mendes, vice-presidentes, e Carla Velez, secretária-geral. Como sabem, isto tem cerca de 10, 12 minutos para fazer a vossa apresentação. Posteriormente, os seus deputados terão mais ou menos 3 minutos para levantar as questões que entenderem, e depois terão mais 10 minutos para responder às questões dos seus deputados. Por isso, para não perdermos muito tempo, porque assim temos outras audiências, eu passava a palavra ao Sr. Presidente. Faz favor. Muito bom dia, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho da Concessão de Audiências, deputado José Manuel Carpinteiro. Muito obrigado pela disponibilidade para nos receberem nesta audiência, senhoras e senhores deputados. É com sentido de responsabilidade e de interesse público que a ESGRA, uma associação para a gestão de resíduos urbanos, que representa entidades de capitais maioritariamente públicos e, concretamente, do setor empresarial local, representando 16 entidades, de norte a sul, Portugal continental, Açores e Madeira, representando no setor 46% do território, 38% da população e cerca de 41% dos resíduos. Em contraponto, são sistemas de base intermunicipal, que representamos, em contraponto com os de base multimunicipal, que o Estado, a determinada altura, decidiu concessionar a um operador privado, portanto, os designados sistemas da EGF. Portanto, representamos tudo aquilo que não é o universo EGF. Bom, o enquadramento do setor, desde logo, os seus deputados conhecem muito bem, a consagração constitucional, a lei de bases que depois veio a desenvolver os respectivos regimes jurídicos, e temos hoje um serviço daquilo que a Europa considera de serviços económicos de interesse geral. É uma questão que tem sido muito discutida do ponto de vista das doutrinas, do ponto de vista político. O que é que são estes serviços? Mas a Europa consensualizou-os para já desta forma: serviços económicos de interesse geral. A situação do setor. Como é que Portugal está? Dito de forma muito simples, eu diria que há cerca de 20 anos atrás nós tivemos um grande marco histórico no país, que foi o famoso encerramento de lixeiras, depois um momento em que nós fomos infraestruturando o país, e o país tem hoje um conjunto de infraestruturas, nomeadamente tratamento de gestão de resíduos, muito significativo, mas a Europa coloca-nos novos desafios. E esses novos desafios, dito de forma muito simples, são desafios de recolhas seletivas. Os biorresíduos, que certamente já foi tema de discussão no Parlamento, as recolhas seletivas de embalagens, portanto, novas necessidades de novos processos de recolha seletiva, obtendo cada vez resíduos de forma mais limpa, dentro da lógica de que resíduos são recursos e em conformidade com os princípios da economia circular. Mas posto esta evolução tecnológica, de enquadramento, de regulação do setor, estamos deparados com um problema que ainda persiste
não temos ainda os dados totais de 2019, mas temos 2018, é que 58% dos resíduos continuam a ter como destino final o aterro sanitário. Ora, e só isto, em contraponto, e já agora também dizendo outros números, 16% de valorização energética, 13% de taxa de reciclagem e 4% de compostagem. Mas basta-nos assentar nesta ordem de grandeza de 60% de posição em aterro para dizermos que alguma coisa tem que ser feita. E o que tem que ser feito é, de facto, uma melhoria e um investimento muito concertado entre todos os agentes do setor naquilo que são as ditas recolhas seletivas. Os fundos comunitários têm dado uma importância e uma atenção especial a este setor. Naturalmente, sem eles, Portugal não estaria tão bem como está. Mas neste setor em particular, não podemos ignorar que neste ciclo comunitário, durante 2 anos, devido a uma queixa apresentada por terceiros em Bruxelas, o setor esteve sem acesso a fundos comunitários durante 2 anos. E isso, naturalmente, teve implicações no atraso do cumprimento das ditas metas de reciclagem a que estamos obrigados. Portugal está hoje assim, aquém do cumprimento das metas e tem que trabalhar. Somos otimistas, os sistemas de gestão de resíduos estão fortemente empenhados para trabalhar nesse sentido de melhorar e de procurar alcançar as metas. Só que precisamos de estabilidade no setor. E é a falta de estabilidade de algumas medidas, umas que serão de natureza legislativa, outras poderão ser de natureza administrativa, regulamentar, que nos preocupam e que foram o motivo principal do nosso pedido de audiência a esta digníssima Comissão de Ambiente. Vou então elencar os assuntos que mais nos preocupam e que só por si justificam aqui a nossa presença e julgo justificar a atenção das senhoras e dos senhores deputados em sede de comissão ou eventualmente em sede de reuniões de grupos parlamentares ou outras reuniões que entendam promover connosco e para os quais, desde já, também estamos inteiramente disponíveis para depois fazer chegar a devida documentação. Primeira situação, não exatamente por nenhuma ordem especial. O famoso Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens, o SIGRE. Nós vivemos durante cerca de 20 anos com uma licença única, a licença da Sociedade Ponto Verde. Introduzido o dito sistema concorrencial, veio a resultar no licenciamento de 3 entidades gestoras. Atualmente, a SPV, a Novo Verde e Eletrão. Feita a revisão desse sistema integrado de gestão de embalagens, o SIGRE, confrontamos o ano passado, a partir de setembro de 2019, com entendimentos divergentes entre estas 3 entidades, cada um interpretando a lei, as licenças e toda a demais regulamentação da forma que entende adequada e com implicações financeiras. Isso não é aceitável da nossa parte, já transmitimos essa preocupação ao Governo, vamos seguramente reiterá-la às vezes que forem necessárias, mas não é possível viver num dito regime de concorrência com 3 entidades, em que cada uma gere da forma que entende adequada. Alguém tem que regular, alguém tem que definir regras e impor orientações. Esta situação, de setembro a dezembro, no universo ESGRA, tem um impacto financeiro para os sistemas na ordem de 550 mil euros. Como é que vivem os sistemas de gestão de resíduos? Vivem da tarifa que praticam aos municípios e os municípios, por sua vez, vivem da tarifa que praticam aos cidadãos. Estamos em março de 2020, mês no qual as entidades gestoras, os seguros, melhor dizendo, temos que fechar contas de 2019, com os reportes financeiros necessários, com a intervenção da autoridade tributária, dos revisores de contas e essas coisas todas, e deparamos com um problema. Estes 550 mil euros são para dar como perdidos no setor? São para ir discutir nos tribunais? Qual é o papel, qual é a medida que a administração nos quer sugerir e quer, pelo menos, procurar mediar e conciliar?
A verdade é que não sabemos. E à data da semana passada, que tivemos oportunidade, por coincidência, enfim, temporal, certamente, com esta audiência, fechamos a semana passada e até à data de hoje não temos notícia sobre nenhuma situação, nenhuma solução para resolver este problema concreto, que vai afetar os sistemas, que vai afetar os municípios e que, em última linha, vai afetar os cidadãos. Certamente, nestes processos, como em todos, há responsabilidades das várias entidades e a verdade não estará só de um lado. Mas o que não pode é o país estar empenhado no desenvolvimento de recolhas seletivas, a investir em ecopontos, na recolha, a recolher mais e, por sua vez, quando vai entregar esses resíduos, recebe menos ou não tem regras claras do funcionamento do SIGRE. Acresce ao SIGRE um problema que nós designamos dos sacos do lixo. Com as medidas da política da fiscalidade verde, os cidadãos deixamos de usar os sacos do supermercado para colocar os nossos resíduos e passamos, regra geral, a comprar os ditos sacos de lixo. Esses sacos de lixo são de plástico e de plástico reciclável. No âmbito do SIGRE, foi-nos transmitido que, não sendo material-alvo, que não paga valor de contrapartida, não nos seriam pagos a nós também. E, portanto, gerando aqui um desconto financeiro percentual em função da quantidade que cada sistema poderá ter de sacos do lixo. E encontramos disparidades que vão entre 3% de sacos do lixo a 15% de sacos do lixo. A caracterização de resíduos a nível nacional dá-nos um padrão idêntico, de norte a sul. O interior do país hoje tem os padrões de consumo que têm as cidades. E, portanto, os cidadãos comportam-se neste aspecto da mesma forma. Colocam os seus resíduos nos sacos do lixo. E, portanto, temos aqui também um problema financeiro que importa resolver, esclarecer, mas que não é só financeiro, é de ordem prática. Faz lembrar a expressão popular encontrar a agulha no palheiro, porque tentar separar sacos de lixo num conjunto de toneladas, de milhares de toneladas de resíduos que os sistemas recebem todos os dias, é uma tarefa muito difícil. Ou então, pretende-se que os resíduos as desvalorizem e que aceitem, pura e simplesmente, um desconto financeiro percentual. Portanto, uma situação que já tem tempo e que carece de uma solução urgente. Taxa de gestão de resíduos e, concretamente, taxa de gestão de resíduos não repercutível. A taxa de gestão de resíduos, como conhecem, tem também um aspecto que é a taxa de resíduos não repercutível. O que é isso? Dito de forma simples, é uma penalização às entidades gestoras, aos sistemas de gestão de resíduos, pelo incumprimento das metas que lhe foram estabelecidas. Isso estava regulamentado, legislado e o país teve, no fundo, uma prorrogação. O Estado português pediu a Bruxelas tolerância em relação ao facto de, durante 2 anos, não estarem suspensos os fundos comunitários, obteve-a para si, foi-lhe concedida, mas para os sistemas que evocamos o nosso atraso, com as mesmas dificuldades, com os mesmos argumentos evocados pelo governo português, não nos foi concedida e foi-nos debitada a taxa de gestão de resíduos não repercutível. O que, no nosso ponto de vista, é completamente injusto face ao quadro, ao contexto que está subjacente a esta situação. Acresce que, feita uma reclamação graciosa, e reclamação graciosa é isso mesmo, é uma reclamação para as entidades administrativas, há 4 meses não tivemos ainda resposta e foi uma reclamação que foi devidamente fundamentada do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista económico. E uma reclamação, já agora, não apenas do universo ESGRA, mas de todo o universo do setor dos resíduos. Portanto, o Estado tem aqui o melhor dos mundos, consegue uma prorrogação para si e consegue arrecadação de receitas, penalizando quem está atrasado. Outro aspecto que nos merece enorme preocupação e que teve iniciativas legislativas e teve uma lei
que a veio regular. A questão da devolução de embalagens de bebidas de plástico não reutilizável, as máquinas de depósito ou reverse vending. Nós do setor, que trabalhamos há mais de 20 anos no mesmo, não podemos permitir, do ponto de vista de princípio, que sejam nos nossos territórios, nos quais trabalhamos em regime de concessão, de exclusividade, sistemas que são conflituantes com aquilo que nós estamos a fazer. Não estamos contra o princípio. Aliás, essas máquinas existem em toda a Europa e todos as conhecemos. O que não podemos permitir é que, com recurso a fundos públicos, decorram iniciativas privadas no nosso território sem a devida articulação. Aliás, recentemente, os sistemas de gestão de resíduos foram convidados a apresentar proposta para a recolha desses materiais. E, no geral, o setor disse que, discordando do princípio, não iria fazer recolha de fluxos privados de recolha de embalagens. Estamos, pois, a desaproveitar investimentos realizados com fundos públicos, estamos, de certa forma, a canibalizar aquilo que está instalado e que é pago por todos os cidadãos, que, no fundo, retira o melhor e deixa a parte mais difícil para os sistemas fazerem, que é a recolha de ecopontos em todo o território nacional. Sim, concluo. Último ponto, mas não menos importante, a questão do aumento da taxa de gestão de resíduos. O setor tem perfeita consciência que, em linha com as políticas europeias, a taxa de gestão de resíduos tem uma perspectiva de aumento. O que não pode concordar é que, de um momento para o outro, essa taxa duplique, quando, ao longo de anos, vem reclamando que o valor da taxa, ou parte do valor da taxa, perdão, reverta para o setor. E isso não acontece. Supostamente sim, muito obrigado, Sr. Deputado, e deixem-me acrescentar, porque vou concluir, que, consultado o despacho do Fundo Ambiental de 2020, que entretanto foi publicado, tem uma receita estimada de TGR de 10 milhões e 700 mil, desconsiderando o aumento que foi entretanto aprovado e que se aplicará a partir de junho. Em 2019 era 9,5 milhões de euros. Se formos ver no Fundo Ambiental quanto é que está destinado a avisos, em tudo, não é só nos resíduos, em tudo, estão destinados 8,8 milhões de euros. Ou seja, não há a devida afetação de verbas, como estava consagrado em lei, da TGR ao setor. E a nossa conclusão é que a TGR tem servido única e exclusivamente para suprir necessidades de funcionamento da administração. Muito obrigado, senhores e senhoras deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente Paulo Praça. Nós deixámos andar um pouco mais, porque tinha que concluir com os pontos que tinha aí. Depois, eventualmente, na parte final, terá um bocadinho menos de tempo. Eu passaria a palavra aos seus deputados, o máximo 3 minutos, para não adiantarmos muito o tempo. Temos outra audiência a seguir. Eu passaria a palavra à senhora deputada Joana Bento, do PS. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Associação para a Gestão dos Resíduos, na pessoa do Sr. Presidente, do Sr. Vice-Presidente e da Secretária-Geral, e dizer-lhe, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentá-los pela vinda aqui e dizer-lhe que tomámos muito boa nota daquilo e dos temas e dos problemas que introduziu no início desta nossa audiência. Eu pedia-lhe, Sr. Presidente, porque focou, de facto, estes 2 anos de atraso que se apresenta e diz que um dos problemas é a questão da estabilidade legislativa e administrativa. E estamos na casa da legislação, na casa da democracia e queria que, na sua ótica, na vossa ótica, face a estas questões que foi levantando, pelo menos 5 pontos que variam entre a estabilidade legislativa e a administrativa,
que nos elucidasse de qual é que era então o caminho para criarmos essa estabilidade, nomeadamente a legislativa, para que possamos melhorar e contornar estes problemas que foram apresentados por si, para que também nós possamos, de uma forma concertada, trabalharmos com todas as entidades que trabalham nesta matéria tão importante que também o Partido Socialista aprecia e faz o caminho para que isso aconteça, nomeadamente a gestão dos resíduos, sejam eles sólidos, urbanos ou biorresíduos. E, portanto, peço que nos indique, na sua ótica, na vossa ótica, qual é que é o caminho para alcançar esta estabilidade, nomeadamente a legislativa. Obrigado, Sra. Deputada. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Paulo Leitão. Faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria por cumprimentar os membros da Associação para a Gestão de Resíduos. São poucas as questões que tenho. Uma, pedi-lhe que precisasse a questão que abordou dos sacos de plástico. Pedia que fosse precisado. E também, por outro lado, nós tivemos, muito recentemente na Comissão, abordámos a questão dos biorresíduos. E na altura, foi dada nota pública, até no programa das 6 às 9, que não tinham sido consultados na altura na elaboração do despacho, que a priori que já foi, entretanto, revogado, mas que daria a responsabilidade da gestão dos biorresíduos às empresas do universo da EGF. Aproveitava esta oportunidade para perguntar qual é que é a vossa opinião sobre quem é que deve e quem é que, no vosso entendimento, deveria assegurar esta gestão da recolha seletiva dos biorresíduos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. De seguida, passaria a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Sr. Presidente, continuando nesta pergunta, queria perguntar se a consulta foi feita à ESGRA sobre biorresíduos, se de facto foi posterior ao dia 5 de agosto, isto é, posterior à assinatura do despacho por parte do então Secretário de Estado. A informação que aqui nos traz é preocupante. Da parte do Bloco de Esquerda, nós consideramos que o setor do lixo deve ser de primazia público, porque não é um negócio, é um serviço público. E há uma certa fantasia sobre isto do investimento público, porque não há dinheiro para o investimento público, portanto temos que estar aos privados. E a realidade é que os privados, quando fazem investimento para o setor dos resíduos, vão buscar, em geral, 85% a fundo perdido à União Europeia, portanto não pagam nada, e os outros 15% fazem refletir na tarifa em alta. Portanto, do ponto de vista de investimento, o investimento privado é totalmente público. Mas queria-lhe fazer algumas perguntas também sobre esta questão. Como é que considera que é possível aumentar as metas de reutilização e basicamente de redução de deposição em aterro, porque as metas, nós devíamos estar a diminuir as metas de deposição em aterro e elas subiram de 2016 para 2018 de 29% para 33,4%. E, portanto, a pergunta é: que metodologias é que podem existir? E como os senhores têm, na sua responsabilidade, algumas zonas de baixa intensidade de população e de alta, perguntar se soluções como a recolha porta a porta são neste momento viáveis, acima de tudo, para onde há populações densamente concentradas, e quais é que são as soluções para onde as populações estão de forma mais espalhada no território. Sobre as embalagens, de facto o sistema concorrencial, e que não é só esse o problema do sistema concorrencial, é que quem é proprietário na prática das entidades gestoras das embalagens é quem coloca no mercado as embalagens, portanto é a parte mais interessada no assunto. Se considera que existe alguma organização para mudarmos este sistema, e já agora pedir-lhe a sua opinião. Nós na sexta-feira vamos aqui discutir um projeto de lei do Bloco de Esquerda e também de outras forças políticas para reduzir o número de embalagens. Consideramos que os produtores não podem, por simplesmente, usar as embalagens que muito bem entendem. Por exemplo, nos iogurtes vem 4 e depois vem uma embalagem a embrulhar 4 iogurtes, só para dar um exemplo. E se consideram que este projeto de lei é útil ou não. Sobre a questão da TGR, gostaria de ter mais informação.
porque, de facto, supostamente e legalmente, o seu valor tem que ser destinado a melhorar as políticas de tratamento e recolha de resíduos, e queria informação mais detalhada sobre isto, mesmo que não tenha aqui, pode ser por escrito mais tarde, mas nós queremos garantir, e estamos disponíveis para apresentar propostas nesse sentido, que o valor total da TGR é destinado àquilo que está na lei, que é melhorar a qualidade e reduzir a deposição em aterro de resíduos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português. Bom dia, agradecer a vossa exposição. Em primeiro lugar, dizer-vos que, em nome do PCP, nós compreendemos e naturalmente temos sensibilidade para a questão da estabilidade normativa, porque sabemos que é preciso, nós precisamos de encetar um caminho com que todos os agentes intervenientes possam contar e ter segurança para isso. Em primeiro lugar, nós não acompanhamos a política de transferência de custos para os cidadãos, ou seja, achamos que não é assim que se faz a redução de resíduos, não é assim que se atingem os objetivos que todos queremos que se atinjam. E o facto é que a realidade comprova que esse caminho não serve. É assim com os sacos de lixo, mas é assim também, e nós continuamos a achar que a subida da TGR também não é benéfica e opusemos em todos os momentos a isso mesmo. Agora, aproveitava também aqui, neste momento, até porque os restantes deputados já colocaram um conjunto de questões que eram bastante pertinentes acerca da vossa exposição, mas também para vos perguntar, se fosse possível concederem-nos essa informação, qual é a origem maioritária dos resíduos que têm recebido, do vosso universo, que têm recebido, e qual é o rácio entre deposição em aterro e instalações para valorização, porque achamos que um dos problemas que temos prende-se essencialmente com o facto de não termos, não valorizarmos os resíduos que recebemos. E, portanto, perguntava-vos essencialmente isto e agradecia a vossa exposição. Obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra à deputada Cristina Rodrigues, do PAN. Muito obrigada. Quero começar por agradecer à Associação para a Gestão de Resíduos por terem a iniciativa de vir a esta comissão e expor as vossas preocupações. Eu quero colocar algumas questões para ter aqui mais algum esclarecimento. Algumas não foram abordadas por vocês, depois veem se é o momento oportuno ou não para falarem sobre elas. Relativamente aos biorresíduos, queria-lhes perguntar de que forma vê a ESGRA a questão da recolha seletiva dos biorresíduos ao nível dos impactos na atividade da gestão de resíduos. Relativamente à taxa de gestão de resíduos, gostava de lhes perguntar se encontram uma razão para que Portugal tenha uma das taxas mais baixas da Europa. Relativamente à questão das taxas de reciclagem, sabemos que 40% das embalagens são recicladas, mas também sabemos que apenas 12% dos plásticos são reciclados. Como é que acham que podemos fazer para aumentar estes valores? E relativamente à questão dos sacos do lixo, também se pudessem explicar um bocadinho melhor para percebermos mais concretamente o que é que está em causa e de que forma podemos ajudar, agradecia também. Era só. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Agora o Sr. Presidente, ou se algum colega, se entender, teria 10 minutos para dar resposta àquilo que foi solicitado. Muito obrigado. Eu vou dar, enfim, algumas notas e depois vou pedir aqui a alguns dos colegas que esclareçam melhor alguns aspectos que até são mais específicos e que posso não ser tão claro. Sra. Deputada Joana Bento, estabilidade legislativa, licenças. O dito Unilex, do nosso ponto de vista, conferiu essa estabilidade legislativa. O que é que acontece é que as licenças do SIGRA eram anteriores e depois cada um interpreta conforme dá jeito. Nós interpretamos, não é por dar jeito, é por convicção, que o que prevalece é a lei e o Unilex é que tem incluído aquilo que nós defendemos. As entidades gestoras agarram-se à letra da licença e dizem assim, na licença não está. Portanto, não está, é mais um problema da administração. Nesse caso, não é um problema. Naturalmente, se for necessário uma solução
da Assembleia da República, o Governo, os grupos parlamentares, alguém propõe, alguém com a iniciativa legislativa, é claramente uma questão de administração. A Agência Portuguesa do Ambiente, Ministério do Ambiente e, eventualmente, também regulador. Sr. Deputado Paulo Leitão. Muito obrigado. Sacos do lixo. De facto, é do ponto de vista do dia-a-dia uma questão simples e que depois a legislação complica. Eu, cidadão, e todos nós, usamos aqueles sacos que compramos no supermercado, colocamos os nossos resíduos e colocamos no contentor. Assunto arrumado. Vem a entidade de recolha, o município ou o seguro recolhe e leva para a triagem. E entrega esse saco do lixo juntamente com os outros resíduos de plástico nos fardos. E as entidades dizem-nos assim, espera lá, os seus fardos têm 3% de sacos de lixo, então eu vou-lhe descontar 3%. Ou os seus sacos representam 15% da carga, do fardo, das toneladas, eu vou-lhe descontar 15%. Ora, isto é um problema que de ordem prática não tem sentido absolutamente nenhum, que nos centros de triagem se andem a retirar os sacos de lixo quando eles são de plástico e são plástico reciclável. Depois discutem uns que não são embalagens, outros dizem que não pagam ecovalor, ou seja, cria-se aqui uma série de discussão à volta do assunto, que no fundo não é mais do que alguém não querer pagar por aquilo que introduz no mercado, que nós recolhemos, que nós triamos, encaminhamos para reciclagem e que é reciclável. E isso leva também aqui a uma questão, como é que aumentamos as metas? Desde logo podemos aumentá-las por esta via. Se os sacos de lixo são recicláveis, já nos dão aqui umas quantas toneladas de aumento das metas. Se as vamos descontar, estamos também aí a perder algum tempo. O Sr. Deputado Paulo Leitão, outros deputados depois também colocaram a questão relativamente aos biorresíduos. E sobre o papel da ESGRA, esclarecer o seguinte, porque o programa 6-9, quando vir o respeito, ainda nos abordou, mas nós gostamos de discutir as coisas em sede própria e esclarecer as coisas em sede própria. E não nos pareceu que os nossos esclarecimentos na altura fossem bons para a estabilidade do setor. E, portanto, optamos por não emitir posição numa questão que formalmente não éramos parte. E sendo completamente claro, não sei precisar as datas, a ESGRA não foi convidada a dar parecer sobre a minuta do despacho. A ESGRA recebeu como parceiro privilegiado do setor o despacho devidamente assinado pelo então Sr. Secretário de Estado, já agora pessoa que muito estimamos, ex-deputado desta Casa e a quem também deixamos aqui um voto de pesar por seu falecimento recente. Portanto, esta é uma questão factual. A ESGRA não foi consultada, a ESGRA recebeu cópia como parceiro privilegiado do despacho devidamente assinado, que, entretanto, salvo ver depois no mês de agosto, veio a ser publicado no Diário da República, tornando-se público. O que a ESGRA sabe sobre esse aspecto, e também dando resposta a outras questões que aqui foram colocadas, o nosso ponto de princípio é o seguinte: as entidades titulares são os municípios. E tudo o que saia da esfera municipal tem que ser atribuído por um instrumento legal adequado, concessão, delegação, o que seja. Portanto, os municípios são, do ponto de vista da ESGRA, as entidades, que é assim que está em lei, titulares deste serviço em Portugal. Naturalmente, que a gestão de biorresíduos, ou recolha de biorresíduos, vai colocar um enorme desafio a Portugal, nomeadamente nos territórios de baixa densidade. Sr. Deputado Nelson Peralta, a questão dos biorresíduos, porta a porta, devemos ponderar e equacionar onde o porta a porta é viável e onde não é viável. Algumas zonas do território, se tiverem recolha seletiva através de ecopontos, julgo que já está muito bem e, portanto, temos dificuldade em fazer porta a porta em territórios de baixa densidade, norte e sul do país. Entidades gestoras, portanto, de embalagens, eu aqui, e alguém frisou o aspecto dos iogurtes, da caixinha,
Pronto, eu pedi aqui a uns colegas que explicassem uma coisa que eu às vezes não consigo perceber, apesar de ser do setor. É que para mim há embalagens, mas depois dizem-me que há umas que são secundárias e terciárias. E a única coisa que eu entendo é que me estão a querer tirar quantidades para me pagar menos. Isso eu entendo, mas não sei distinguir embalagens terciárias de secundárias. Isto até como consumidor, quando vou ao supermercado, já é exigido mais de um cidadão. Não sei. Muito obrigada, muito bom dia. A questão das embalagens primárias, secundárias e terciárias foi colocada por duas das entidades gestoras quando suspenderam o pagamento de cerca de 80% a 90% dos fardos de papel, dizendo que eles continham cerca de 80% a 90% de embalagens secundárias e terciárias. O que é que isto é? A definição diz que as embalagens secundárias, as embalagens primárias são aquelas que o consumidor compra e as outras são ou para transportar o produto, basicamente isto. Os sistemas têm competência de tratar os resíduos do setor doméstico ou equiparados, idênticos, até uma produção de 1.100 litros. O sistema de que eu faço parte é o Distrito de Évora, a maioria, ou seja, porque não temos grandes fábricas, se calhar duas, nem grandes produtores, portanto, para nós cai tudo no setor doméstico, ou seja, cai tudo no resíduo urbano. A nossa caracterização em concreto diz que nós temos 88% nos fardos de papel de embalagens secundárias e terciárias. E que isto aconteceu nos últimos tempos, o que não é verdade. Nós fizemos, efetivamente, o setor todo um esforço de aumentar a recolha seletiva, ela aumentou à volta dos 15%, 20%, eu estou a reportar números do meu sistema, e isto não foi porque o preço do papel diminuiu e então o papel começou a entrar nos ecopontos. Estas embalagens sempre estiveram aqui. Quando perguntaram há pouco qual é que era a origem deste material, ele vem dos ecopontos, vem do pequeno comércio, as câmaras fazem recolhas porta a porta, às vezes no pequeno comércio, e isto é tudo resíduo urbano. Apesar de não ser doméstico, é equiparado, cai dentro dos 1.100 litros, portanto é resíduo urbano. Numa triagem, quando os carros depois descarregam o material, é impossível distinguir o que é uma embalagem secundária de uma embalagem primária, porque, ou terciária, por exemplo, no cartão, no papel cartão, identifica-se as embalagens secundárias e terciárias porque são de cartão, mas eu fui este fim de semana comprar uma máquina, um aspirador, e dentro da caixa, que é de cartão, vem uma série de outros cartões e que não tem nenhuma sinalização. Portanto, nós não fomos convidados nem assistimos às caracterizações que foram feitas que deram estes resultados, mas eu desafio qualquer pessoa a ir a uma triagem, olhar para um monte de papel e perceber como é que isto se distingue. Sobre a questão dos sacos do lixo, etc., aqui entrando no plástico, o plástico é uma grande família, os sacos do lixo são filme, ou seja, há vários tipos de plástico, são filme, equiparado a qualquer outro filme. E quando a legislação que vem ou seja, a fiscalidade verde aplica uma taxa ao saco que as pessoas usavam para meter e que pagava a Ecovalor, para meter os resíduos, tiraram no fundo, esta fração daquilo que era uma garantia de envio para reciclagem. Neste momento, esses sacos do lixo, se quiserem ser escoados no mercado livre, os sistemas têm que pagar 60 € a tonelada. É a última consulta ao mercado. Então, não sei se abordei, Carla. Eu sou um bocadinho, às vezes... Sr. Presidente, só para concluir... Falou do sobreembalamento ainda, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. O que é que nós achávamos sobre a questão do sobreembalamento? Portugal viveu um período de crise severa, durante o qual, de facto, se assistiu a uma redução da produção de resíduos. Acontece é que, novamente, com o crescimento, e ainda bem que temos esse crescimento, assiste-se novamente a um aumento da produção de resíduos. E pouco se tem feito
no sentido, porque exige uma alteração profunda do comportamento, dos hábitos de todos, desde a indústria aos cidadãos, e por isso envolve um movimento muito grande, no fundo, de articulação de todas as políticas públicas para que se possa atingir, então, efetivamente, uma política de redução de produção de resíduos. Por isso, vemos com muito bons olhos a existência de medidas que combatam o sobreembalamento, porque todos nós sabemos, quando vamos a um supermercado e fazemos as compras, chegamos a casa e temos um monte de embalagens que não são necessárias. Muitas dessas embalagens são até compósitas, são constituídas por polímeros, e que evita e que transtorna a reciclabilidade dessas embalagens. Portanto, temos aqui dois problemas, já que vão regulamentar sobre o sobreembalamento, também era importante, enfim, a Assembleia da República também já tem trabalhado nessa matéria, que é a questão, há uma parte muito considerável das embalagens que não são recicláveis porque são complexas, são feitas de material compósito. Pronto, então... Pronto, e nós, os sistemas, porque um dos nossos desafios, nós também só conseguimos a diminuição da deposição em resíduo se os materiais que são colocados no mercado e que nos chegam forem efetivamente recicláveis, e isso implica uma transformação industrial, e a indústria adapta-se depressa se tiver condições para... e também, se diminuir o sobreembalamento, também diminui a produção de resíduos e mais depressa também se alcançam, ou pelo menos é um contributo para o cumprimento das metas que dificilmente estão a ser cumpridas, e que de facto Portugal precisa de um input aqui muito forte para poder passar a um novo patamar de cumprimento de metas. Para concluir, então, Sr. Presidente, faz favor um minutinho. Bom, só mesmo para concluir, dizer que em relação à TGR, e para ficar completamente clara a nossa posição, nós vamos enviar a documentação, uma vez que não tenho tempo aqui de explicar, e que consideramos que ela deve ser um mecanismo económico ou financeiro, que deve ser uma taxa e não um imposto. E neste momento o que tem sido é um imposto, porque não há alternativas de soluções de tratamento dos resíduos e, portanto, acaba a funcionar como imposto, e há uma arrecadação de receita que não reverte para o setor. Portanto, vamos enviar essa informação. Queria agradecer esta audiência, muito proveitosa. Senhoras e senhores deputados suscitaram aqui um conjunto de perguntas muito pertinentes, muito relevantes para a nossa atividade, que estamos disponíveis aqui ou noutro sede que entendam a continuar a conversar. Agradeço a audiência e ficamos à disposição para aquilo que entenderem adequado. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos mais uma vez os vossos contributos e a vossa presença. Julgo que foram muito importantes para o processo legislativo. Como sabem, na próxima sexta-feira vão ser votados em plenário vários projetos de lei. Se baixarem para a especialidade, depois poderão na mesma, digamos, dar os vossos contributos na especialidade, se for caso disso. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Aqui o Sr. Presidente pediu que quer distribuir aos seus deputados um desdobrável da associação. Pronto, muito obrigado, Srs. Deputados, e está terminada esta audiência. Muito obrigado.